Tudo bem, pessoal? O professor Dagoberto do Matemática e Companhia na área para uma aula bem tranquila. Hoje nós vamos falar sobre um pouquinho de permutação. Há pedidos aí, né, nos comentários que alguns nossos seguidores aqui vão deixando no canal. Também quero lembrar então você que, né, se você quiser aí fazer um pedido especial de alguma aula, algum tema interessante, alguma questão, manda aí para nós, deixa nos comentários que nós vamos ter o maior prazer também de te atender, tá certo? Então, a permutação é um assunto que geralmente aparece, né, em vestibulares, aparece em concursos públicos, aparece no Enem, e ela também pode aparecer não só dentro da matemática, mas também dentro do raciocínio lógico ou do raciocínio lógico matemático. Para entender um pouquinho essa permutação, né, eu vou colocar aqui para você a seguinte situação. Imagine exatamente 4 personagens, tá? Então, são eles aqui: o Shrek, a Fiona, o burro e o gato de botas, ok? Então, pensa bem nesses 4 personagens. Agora, vamos supor, né, que esses 4 personagens obviamente formam um conjunto. Então é um conjunto formado por 4 elementos. E agora nós vamos reordenar esses personagens da seguinte maneira. Em primeiro lugar, vamos colocar o burro, depois a Fiona, o Shrek e o gato de botas. O que você já percebeu? Provavelmente vocês já perceberam, né, que nós fizemos só uma mudança de lugar. Nós só trocamos o burro e o Shrek de lugar. Isso que aconteceu, essa troca, ela também pode ser chamada de permuta, né? Permuta é uma troca. Então, dentro da matemática, nós poderíamos fazer, agora pensando dessa forma, várias reordenações, várias reorganizações de grupo aqui. E em cada uma dessas reorganizações, o nosso conjunto, é claro, vai continuar o mesmo. Mas agora imagina que eu te faça a seguinte pergunta. Quantas reorganizações diferentes nós podemos ter com essas 4 pessoas? Para que a gente não fique fazendo essa reorganização a todo instante, nós podemos fazer um cálculo para isso. E, na verdade, o assunto que, né, estuda essa quantidade de reorganizações, essa quantidade de reagrupamentos que nós estamos fazendo, que nós vamos fazer, é o que nós chamamos, então, de permutação. Então, a permutação, ela vai nos ajudar a calcular exatamente quantos reagrupamentos diferentes, quantas reorganizações diferentes nós vamos poder fazer entre todos os elementos que formam esse conjunto. E para resolver situações relacionadas à permutação, nós temos que ter pelo menos uma ideia do que significa o conceito de fatorial. Isso mesmo. Não é o objetivo da nossa aula falar especificamente do fatorial, isso nós vamos fazer em outros vídeos, mas né, o fatorial é um conceito muito importante dentro da análise combinatória. O que é esse fatorial? Nada mais é do que uma multiplicação de números inteiros em ordem decrescente a partir de um determinado valor. E o fatorial ele é representado por um símbolo que na língua portuguesa é um ponto de exclamação, mas para nós, simplesmente, nós vamos usar então, como eu falei, o símbolo do fatorial, né, de uma maneira bem prática, sendo exatamente então esse ponto. Toda vez que ele aparecer do lado de um número, por exemplo, se eu tiver aqui 5 acompanhado desse símbolo, nós vamos ler ele como se fosse 5 fatorial. E ele vai estar indicando que nós vamos fazer uma multiplicação em ordem decrescente a partir do número 5 até chegar ao número 1. Por exemplo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo toda essa multiplicação até chegarmos ao número 1, nós vamos encontrar como resultado 120. Então, se você já souber direto essa resposta, significa que você não precisa fazer todo esse cálculo. Da mesma forma, nós podemos fazer isso com outros valores. Por exemplo, né, se eu colocar aqui 4 fatorial, 4 fatorial indica que nós vamos fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que daria 24. Ou, se você preferir, toda vez que você
enxergar ou precisar usar o valor do 4 fatorial, você já pode substituir diretamente pelo número 24, certo? E isso vai acontecer também com outros valores. Por exemplo, se você quiser fazer 6 fatorial, seria, né, a multiplicação do 6 em ordem decrescente até chegarmos ao número 1. Então, fazendo isso, nós encontraríamos aqui como resposta 720. Ou seja, né, toda vez que você enxergar 6 fatorial, você pode diretamente escrever 720. E assim por diante com outros valores, tá certo? Mas vamos ao que interessa. Vamos resolver aqui uma questão especificamente sobre permutação. Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Diz assim a questão: Newton possui 9 livros distintos, sendo 4 de geometria, 2 de álgebra e 3 de análise. O número de maneiras pelas quais Newton pode arrumar esses livros em uma estante, de forma que os livros do mesmo assunto permaneçam juntos é. Então vamos entender essa questão. Primeiro, nós vamos anotar todas as informações possíveis, ok? Então vamos lá. O que nós sabemos? Nós sabemos que o total de livros é 9. Então, total que nós temos aqui, vamos anotar 9 livros. Desses 9 livros, nós sabemos então que são 4 de geometria, certo? Bom, além desses 4 livros de geometria, nós temos 2 livros de álgebra e temos também 3 livros de análise, que ali está falando, né? Então seria análise combinatória, que é o assunto dessa questão. O que nós queremos fazer? Nós queremos, então, arrumar esses livros em uma estante e os livros, no caso do mesmo assunto, têm que permanecer juntos. Ou seja, eu não posso misturar esses livros. Como que nós vamos fazer isso? Então, nós vamos usar exatamente o quê? A permutação primeiro. Por quê? Porque eu posso juntar os 4 livros de geometria entre eles. Eu posso embaralhar, vamos dizer assim, esses livros de geometria entre eles mesmos. Então, nós teríamos uma permutação de 4 elementos aqui. Assim como os livros de álgebra, nós teríamos uma permutação de 2 elementos e os livros de análise, uma permutação de 3 elementos. Para resolvermos esse cálculo, nós vamos pensar então na seguinte situação. Nós vamos poder fazer então uma permutação de 4 elementos multiplicado por uma permutação de 2 elementos multiplicado por uma permutação de 3. Só que aqui tem ainda uma pegadinha na questão. Todo esse resultado nós vamos ainda multiplicar por uma permutação de 3 elementos. Por quê? Porque são livros de 3 matérias diferentes. Eu posso, por exemplo, pensar assim, né? Nós temos geometria, nós temos álgebra e nós temos análise. Então, eu posso mudar a ordem, por exemplo, das matérias entre elas também. Então, por isso, nós temos essa permutação de 3 aqui. O que seria essa permutação de 4 elementos? Seria 4 fatorial, multiplicado pela permutação de 2 elementos, 2 fatorial, multiplicado pela permutação de 3 elementos, que é 3 fatorial. E ainda nós temos aqui fora 3 fatorial. Como eu falei para você, é importante sabermos o que significam esses fatoriais. O que é 4 fatorial? Nós temos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dariam 24, o quê? 24 possibilidades que nós temos de organizar os livros de geometria entre si. Só que para cada uma dessas 24 possibilidades, e por isso vem a multiplicação, para cada uma dessas 24 possibilidades, nós temos 2 fatorial de possibilidades de organizar os livros de álgebra. Ou seja, 2 vezes 1 é 2. Então, 24 vezes 2. E nós temos ainda 3 fatorial, que é a possibilidade que nós temos de agrupar os livros de análise. 3 vezes 2 vezes 1,
que daria 6. Tudo isso ainda multiplicado por 6 aqui fora, certo? Então, na verdade, né, como nós temos aqui um parênteses, esse parênteses não vai fazer para nós muita diferença em relação a esse cálculo todo, mas nós vamos fazer ele da maneira mais simples possível, certo? Então vamos lá. Nós aqui dentro do parênteses podemos fazer 24 vezes 12, depois ainda multiplicado por 6. Eu multipliquei aqui ó, o 2 pelo 6, certo? Então teríamos 24 vezes 12 vezes 6, que ao todo essa multiplicação teria como resposta 1.728 maneiras. Então, nós teríamos 1.728 maneiras. Nós não, né? O Newton teria 1.728 maneiras de agrupar esses livros, que é exatamente o que nós temos aqui na letra D, que seria então a resposta da nossa questão. Então, essa é uma questão envolvendo realmente permutação, que cabe sempre lembrar que, além de você saber qual é o cálculo que você tem que fazer, a interpretação da questão é uma das coisas muito importantes para te ajudar nesse processo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido muito útil para vocês e nos vemos sim nos próximos vídeos. Não esqueçam, né, de curtir, também deixar aqui teu comentário no final e nos acompanhar aí no Facebook, no Instagram e também no Passei Direto. Então, a partir de agora, eu vejo vocês nas próximas aulas. Um abraço e até mais!